Bom, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença de todo mundo. Hoje, então, a gente tem a presença do Thiago. O Thiago é aqui da casa, ele fez a graduação aqui na Física, com habilitação em Astronomia, e o mestrado e doutorado aqui no IAG, com o professor Steiner. Ele estuda núcleos ativos de galáxias usando esses cubos de dados que ele vai contar a respeito hoje para vocês. Então, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Rodrigo. Todo mundo me escuta bem? Perfeito. Então eu vou apresentar um pouco para vocês como é que a gente faz a espectroscopia 3D que resulta nos cubos de dados. Eu trabalho desde que eu comecei a pós-graduação aqui no IAG, mestrado, eu só trabalhei com cubos de dados. Não trabalhei com outro tipo de observação. Então, na iniciação científica eu fiz um pouco de fotometria também, mas eu acabei me especializando aqui nos cubos de dados. Eu vou dar mais ou menos uma ideia de como é que é feita a observação e algumas análises que a gente pode fazer com o cubo de dados. Okay? Então, só para dar uma introduçãozinha bem rápida para vocês sobre como a gente coleta os dados em astronomia. Então, basicamente, a gente faz o uso da fotometria, baseado nas imagens, a espectroscopia, que é analisar o espectro da luz. E bem menos também a gente tem a detecção de partículas, os neutrinos, por exemplo, que vem do Sol. E mesmo objetos, meteoritos que acabam caindo na Terra, a gente pega para analisar, ou amostras de solo lunar que a gente foi lá, buscou e trouxe aqui para análise. Então, basicamente, os tipos de dados que a gente analisa em astronomia. Obviamente, o que é mais usado de longe são as imagens e a espectroscopia. Então, com as imagens, a gente tem informação nas duas dimensões espaciais e em uma cor, em uma banda do espectro. Então, aqui eu mostro para vocês a galáxia IC1459, que é a galáxia que eu vou usar como exemplo durante a maior parte da apresentação. Tá? E aqui a gente tem uma imagem na banda do visível. Tá? A gente tem aqui a imagem da galáxia, essa imagem é do Hubble. Tá? E aqui, uma das outras maneiras que a gente analisa também a fotometria é fazer a cor da imagem, né? Que é a razão entre a imagem, aqui é a razão do visível pelo infravermelho. No caso de magnitudes vai dar um V-I, que é bastante útil para a gente para mostrar alguns detalhes da imagem. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, tem essa faixa preta, aqui no meio vocês conseguem ver, ou melhor apagar a luz? Para vocês verem melhor, né? Então tem aqui essa faixa preta e aqui esse ponto, que é um ponto mais azulado que está associado com o núcleo ativo dessa galáxia. Mas como é que a gente sabe que é um núcleo ativo? Só por esse ponto você não pode dizer muita coisa sobre essa galáxia. Então aí a gente parte para a espectroscopia. Aqui a maneira mais usual de se fazer a espectroscopia é utilizando uma fenda. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega essa é a nossa imagem da galáxia, coloca uma fenda para observar o objeto. Então, aqui seria mais uma exemplificação de fenda longa. A gente consegue pegar em toda essa dimensão o espectro do objeto. Então, aqui, como a gente está interessado na região nuclear, a gente tiraria o espectro, extrairia o espectro só dessa região, para ter uma ideia do que tem lá. Então, você extrairia, aqui dessa região central, você teria esse espectro aqui. Aí, essas linhas que vocês veem em emissão, é algum indicativo de que tem um gás ionizado lá. Aí, outras análises levam a gente a concluir que essa galáxia tem um núcleo ativo. Mas, basicamente, o que sai da espectroscopia de fenda
essa imagem aqui embaixo. Então, ao longo dessa direção aqui, a gente tem o espectro de toda essa região. Então, se você extrair essa partezinha aqui, vai corresponder à parte de baixo, aí você corre para cá, vai subindo até chegar na região mais forte, e vocês veem aqui mais claramente o espectro da galáxia. Então, aqui essas três componentes mais fortes correspondem a essas três linhas que a gente está vendo aqui. E por ser em uma dimensão, então essa aqui é a espectroscopia em uma dimensão. A gente só tem informação ao longo dessa dimensão. Tá? Só que eu não vim aqui para falar sobre espectroscopia em uma dimensão. Eu vim aqui para falar para vocês em 3 dimensões. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente já tem tecnologia para extrair o espectro de cada região do espaço. Regiões diferentes do espaço. Como é que a gente faz isso? Então, uma das maneiras, que é o que eu estou mais habituado a trabalhar, que é o instrumento que a gente tem hoje no telescópio Gemini, tanto no norte como no sul, é um sistema que tem microlentes acoplado a uma fibra óptica. Tá? Então, o que faz? Aqui também é a nossa galáxia IC1459, tá? Só que com o telescópio Gemini já. Tá? E o que faz? A gente coloca, então, várias microlentes em cada região do espaço. Tá? E essas microlentes, então, é como se elas fatiassem cada região da imagem, tá? Para mandar para o espectrógrafo. O que a gente faz, então? Para cada uma dessas microlentes tem uma fibra óptica acoplada. Essa fibra óptica acaba direcionando a luz do objeto para dentro do espectrógrafo. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre o espectrógrafo para vocês, porque o Bruno Pink já deu, há 2 semanas atrás, espectrógrafos com mais detalhes. Mas a ideia é, aquele espectrógrafo que ele mostrou para vocês, vocês têm a fenda, vocês conseguem apenas uma dimensão. Com essa tecnologia, você vai conseguir o espectro de cada região do espaço, resolvido nas 2 dimensões. Tá? Interessante notar, isso aqui eu exemplifiquei a questão do Gemini, mas tem telescópios, por exemplo, o pessoal do projeto Salomon, que é também um projeto grande com picos de dados, eles usam apenas as microlentes, não necessariamente as fibras ópticas. Tá? Isso tem uma certa desvantagem que mais para frente eu vou mostrar para vocês porque não é tão vantajoso assim. Então aqui é um esquema do que funciona lá no GEMOS do Gemini, tanto no norte como no sul. Então a luz do telescópio vem aqui dessa região, passa por esse espelho, passa por essas lentes e até chegar onde você tem as microlentes, tá? Que vai fatiar a imagem. Então, em cada microlente, você tem a fibra óptica que é acoplada, aqui um esquema aumentado, então, de cada pedaço da luz chegando na microlente e sendo direcionado para a fibra óptica. Então, a fibra óptica vai trazer a luz toda essa direção até chegar nessa posição onde elas vão estar totalmente alinhadas. Aqui é como se vocês imaginassem essa imagem aqui, as microlentes acopladas dessa maneira, e ela chega aqui acoplada, uma em cima da outra, uma do lado da outra em blocos. Então, a cada 50 você tem uma do lado da outra, tá? Que vai organizar a luz que vem do objeto no detector. Então, feita essa organização, você vem para dentro do espectrógrafo, tá? Até chegar ao nosso detector. Então, o que a gente tem, no caso do GEMOS, no final a gente acaba saindo com os dados dessa maneira. Esses são os dados que realmente são obtidos com o telescópio. Então,
nessa configuração, a gente tem 500 objetos, 500 espectros direcionados para a galáxia, e aí nós temos 250 que está afastado a 1 minuto de ar do objeto para fazer observação do céu. Então, ao mesmo tempo, a gente já está observando o objeto e já faz uma observação do céu para poder fazer a subtração do céu para fazer as análises seguintes. Então, cada linha que vocês estão vendo aqui é um espectro. Então, vocês têm empilhado aqui, na parte mais clara, que corresponde aos objetos, os 500 espectros que dentro do objeto, e as partes mais escuras são os blocos que correspondem às observações do céu. Certo? Então, basicamente, isso é o que o GEMOS do IFU faz, é o que o Gemini faz, o telescópio Gemini. Okay? Há outros telescópios também que usam essa tecnologia, o VLT também, o GEMOS também faz observação de fluxo de dados no óptico com essa configuração. Tá? O infravermelho, geralmente o pessoal usa um negócio que se chama image slicer. Tá? Então, o que é esse fatiador de imagens? Okay? Cada região da imagem ela vai ser formada em um espelho que ele é segmentado em várias seções. Então, esse espelho ele vai fatiar a imagem, cada uma dessas imagens, e vai mandar para diferentes regiões do detector. Então, aqui, um esquema de como é que é feito no Symphony. Então, esse é o espectrôgrafo infravermelho, que está lá no telescópio VLT do ESO. Então, o que acontece? Isso aqui, a luz do telescópio chega por esse buraco daqui, tá? E vai chegar no pequeno slicer, tá? Que está aumentado aqui. Tem essa tamanho uma moeda de 1 euro. Para vocês terem uma ideia do tamanhozinho que é esse slicer. Então, aqui tem vários espelhinhos, onde cada espelho vai mandar parte da imagem fatiada para um desses grandes espelhos aqui que eles chamam de big slicer, um grande fatiador. E esse fatiador, então, cada uma, aqui são divididas em 32 seções, aqui eu exemplifiquei com 4, mas é como se tivesse 32 divisões, aqui, ok? Vai mandar a luz para cada um desses espelhos, e esses espelhos vão concentrar de novo cada parte da luz nessa região aqui do detector que eles chamam de pseudo-finger. Então, é como se as imagens correspondentes a cada fatia do espaço fosse colocada, vai sair na forma dessas fingers. Então, a ideia aqui é que você não precisa de uma fibra ótica para cada região do espaço. Aqui é como se a gente fosse usar um espectrógrafo de fenda longa, como vocês podem extrair o espectro de uma fenda longa daqui, ao longo dessa única dimensão. Se você faz essa fatia, você acaba tendo de novo uma resolução espacial. Você acaba tendo informação tanto nessa dimensão como nessa dimensão. Tá? Então, o que sai das observações com infravermelho é isso aqui. Então, notam que você tem cada um dos espectros de fenda longa, lembra que a direção espacial da fenda longa, e aqui a direção do espectro. E vocês têm, então, 32 espectros de fenda longa, de uma certa maneira, alinhados aqui para formar, então, a resolução espacial de cada um dos espectros.
telescópio, você tem que observar, ele não tem algo direcionado só para o céu. Então aqui você tem que observar o objeto, deslocar um pouco o telescópio, fazer observação do céu, que no infravermelho é crucial você conseguir tirar o céu das suas imagens. O céu atrapalha bastante. Ok? Então todas essas configurações, essas duas configurações que eu mostrei para vocês, vão levar ao que a gente chama de tubos de dados. Tá? Então aqui é um exemplo que eu falei, que só tem as lentes no caso. Então o input do espectrógrafo vai ser dividido em pequenos buracos aqui, e vai chegar no detector dessa maneira, o espectro. Só que isso é um problema, porque você começa a empilhar muitos espectros, e você não tem como expandir a sua faixa espectral. Você geralmente vai fazer uma observação só na região vermelha ou só na região azul, por exemplo. Você não consegue ter uma grande faixa espectral. Isso pode ser útil para o meu trabalho, isso é muito útil, mas para o pessoal do Sauron, por exemplo, que usou isso, eles não estavam tão interessados em ter uma faixa espectral tão grande. Então aqui a gente tem um conjunto de lentes mais as fibras. Então nota que aqui a gente alinhou cada uma das fibras na posição da fêmea. Então uma em cima da outra faz com que a gente consiga organizar o espectro dessa maneira. Então aqui você tem uma faixa muito grande do espectro, então você consegue ir do azul para o vermelho sem problema algum. Tá? Aqui, se você quiser ir do azul para o vermelho, você pode também, é mostrado, só que você vai ter uma resolução espectral que vai ser muito pequena. Você não vai conseguir diferenciar duas linhas em emissão, por exemplo. Possa estar muito perto uma da outra espectro. Tá? E aqui o slicer, tá? Também é organizado da mesma maneira, e que também vai organizar as imagens de uma certa maneira em cima da outra. Engraçado, uma vez eu fui num congresso, eu estava sentado no hotel tomando meu café da manhã e sentou o senhor, vi que você estava no congresso, posso sentar junto? Ah, pode. E começamos a conversar. 5 minutos de conversa, eu descobri que ele tinha sido o cara que inventou o slicer. Então, tudo que eu estou falando para vocês foi uma coisa que eu tive meia hora de conversa com ele no café da manhã, ele me explicando todos os detalhes de como é que funcionava esse slicer. Porque até então eu também não tinha muita ideia de como é que funcionava esse slicer. Então ele falou, eu tive a ideia de colocar um espelhinho, mandar um pouco de cada parte da imagem para cada lugar. Então a gente foi desenvolvendo muito isso aí, mesmo porque é uma das desvantagens do slicer, que ele é muito caro. Os instrumentos são de alta precisão e ele acaba sendo muito caro. Só que ele é acromático. Ele funciona da mesma maneira para todas as cores. Então, de uma certa maneira, ele pode também ser esfriado a temperaturas muito baixas, o que é útil também para o infravermelho. Então, por isso que vocês geralmente acham esse slicer em espectrógrafos no infravermelho. O telescópio GMI também tem um espectrógrafo que faz esse tipo de coisa que funciona da mesma maneira, que é o NIPS, no GMI. As fibras, elas podem, de uma certa maneira, causar certa deformidade na imagem. E ela pode tirar mais o azul do que o vermelho. Ela não é acromática. Ela pode afetar mais o azul do que o vermelho. Tem que fazer correções para tentar corrigir esse tipo de problema, mas você pode criar um certo tipo de desvantagem também. Outra desvantagem, tanto nas lentes como nas fibras, é que nota, se você usa uma lente tipo circular, você está pegando aqui dentro, mas deixa de pegar o que cai para fora. Então, você pode, de uma certa maneira, perder informação. O que eles costumam fazer é fazer um pequeno deslocamento. Eles pegam essa fibra, observam nessa direção, depois eles deslocam o telescópio um pouco nessa direção para cobrir essa parte. Depois eles deslocam
em outra direção para poder copiar parte de uma certa maneira, então conseguir fazer. Você combina as imagens no final e você vai ter informação ao longo de toda a imagem. Ok? Então, o que são os cubos de dados? Na verdade, a gente tem informações em 3 dimensões. A gente vai ter informação nas 2 dimensões espaciais, além de ter a informação na dimensão espectral. E por a gente ter informação nas 3 dimensões, é por isso que a gente chama, então, os cubos de dados de espectroscopia 3D. Vocês podem encontrar por aí, às vezes, também a espectroscopia 2D, já que, como você tem uma dimensão na fenda única, vocês podem ter também informação de 2 dimensões espaciais. Então, tem gente que chama de espectroscopia 2D. Mas, ao invés de eu ficar falando muito sobre cubos de dados, é melhor eu mostrar para vocês um exemplozinho de cubos de dados, para vocês verem o que é, então, uma prática do cubo de dados. Então, isso aqui é a mesma galáxia que eu estava mostrando para vocês, é IC 1459. Então, notem que aqui vocês têm uma imagem que está centrada mais ou menos em 5.560 anos. Então, essa aqui é a imagem da galáxia, exatamente em 5.560 anos. Assim como eu posso obter informação de cada região do espectro, dentro do espaço, eu posso também ter informação espectral. Então, nota que eu mexo aqui, o espectro vai mudando. Então, esse é o cubo de dados na prática. Esse é o cubo de dados que nós analisamos. Então, você pode fazer várias análises rápidas, por exemplo, onde a gente pode ter alguma noção do que está acontecendo. Então, por exemplo, você lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem do V sobre o I, né? Se você pegar aqui uma imagem no azul, uma imagem no vermelho, e fazer a divisão de uma pela outra, vocês vão ver que aqui acaba aparecendo uma parte mais escura que corresponde àquela estrutura de poeira. Óbvio que não vai ser uma estrutura de poeira tão bonita quanto aquela outra imagem que vocês viram, porque a resolução espacial do Hubble é infinitamente melhor. Então você consegue resolver muito mais detalhes espacialmente na imagem do Hubble do que na imagem do Gêmeos. Então, além das análises mais precisas que a gente pode fazer mais para frente. Então, isso aqui fez parte da minha tese de doutorado, onde a gente pegou a galáxia IC 1459, então a gente pegou o espectro do gás e fizemos um mapa da velocidade do gás. Então, em cada região do espectro, em cada espectro, você mede uma velocidade diferente do gás via efeito Doppler. Se o espectro está para o vermelho, indo na nossa direção, para o azul, está indo na direção contrária. Então, quando a gente faz isso espectro por espectro, você consegue mapear a velocidade do gás ao longo dessa região da galáxia. Tá? Então, aqui a gente vê a velocidade do gás, um mapa de velocidade das estrelas, tá? E aqui um mapa do fluxo da linha de H-alfa, tá? Da linha emissão de hidrogênio, que está mais para o vermelho. Tá? Então a gente vê algo muito concentrado aqui no centro, provavelmente vem daquele núcleo ativo, embora você não possa dizer isso com tanta certeza, porque você, além disso, pode ter outras fontes que ionizam desse tipo de galáxia. Tá? Então, a questão se a gente tem lá realmente um núcleo ativo, está relacionado com o buraco negro da galáxia, tá?
a gente vai ter que procurar mais coisas que o cubo de dados pode ajudar a gente. Okay? Uma das coisas que a gente conclui rapidamente, só fazendo esses mapas, que ficam prontos em questão de horas, por exemplo, aqui, na região central dessa galáxia, o gás gira para um lado e a estrela gira para o outro lado. As estrelas, então você tem um disco de estrelas que está girando nessa direção e o gás está girando nessa direção. Só isso já tem implicações sobre a formação da galáxia, sobre se ela sofreu algum tipo de merger, se teve um choque com outra galáxia, da onde veio esse gás. Provavelmente não veio dessas estrelas. Veio de alguma pressão externa de gás que deve ter ocorrido nessa galáxia. Okay? Então, aqui comparando com o trabalho que esse pesquisador fez, o Capellari, ele fez um trabalho em C1459 utilizando fendas longas. Só que o que ele fez? Para ele tentar, de uma certa maneira, ter informações no geral da galáxia, ele colocou a fenda em vários ângulos de posição diferente. Então, ele observou nessa direção, nessas duas e nessa aqui. E o que ele fez com a parte que ele não observou? Ele simplesmente interpolou os dados. Ele simplesmente pegou a informação daqui e utilizou uma função para tentar inferir o que está acontecendo no meio do caminho. Então, isso aqui, apesar do mapa ser muito maior e parecer muito mais bonito do que esse aqui, na verdade aqui não é dado real. Isso aqui é simplesmente uma conta matemática, onde ele tenta inferir o que está acontecendo com essa galáxia. Tá? Já aqui, então isso aqui você pode causar perda de informação, o que atrapalha bastante na hora de modelar essa galáxia, modelar a cinemática dessa galáxia. Onde a gente vai utilizar leis da dinâmica para descobrir qual que é a massa das estrelas dentro da região central e mesmo a massa do buraco negro. Então, quando você tem esse tipo de informação, quando você tem realmente informação ao longo do espaço, a sua modelagem acaba tendo vínculos maiores. Você consegue ser mais preciso na modelagem da cinemática dessa galáxia. Você consegue ter massas mais precisas, o que é super importante também no estudo das galáxias. Tá? Uma vantagem que ele tem é que ele consegue ir muito mais longe aqui. Então aqui vocês veem que a escala espacial vai a longo de 40 segundos de ar, o que permitiu a ele concluir que, na verdade, as estrelas dessa galáxia, na parte central, ela gira para um lado e na parte externa ela gira para o outro lado. Então é como se você tivesse algo desacoplado da galáxia. Você tem uma região, um disco estelar na região central que gira para um lado e a componente estelar na parte de fora da galáxia gira para o outro. É uma coisa que eu já não consigo concluir com os meus dados, já que eu observo somente a parte mais central aqui, que é até definido pela parte vermelha e azul das observações do Capellari. Certo? Outra coisa, então indo mais para frente agora, a gente fala aqui do mapa de gás. Tá? Então aqui, lembra que eu mostrei aqui esse mapa do fluxo da linha de H-alfa lá no slide anterior. Isso aqui é o espectro. Então o que eu fiz? Eu extraí um espectro dessa região. Lembra que eu posso extrair o espectro de qualquer parte do espaço aqui, para ver o que então está acontecendo na região central dessa galáxia. Então essa aqui é a região bem no vermelho, esquecendo agora um pouco a região do azul, para focar no que a gente quer entender aqui. Então essa aqui é a linha do H-alfa. Essa aqui no meio. Então, para fazer esse mapa de fluxo, eu ajustei essas gaussianas aqui em cada ponto do espaço. Tá? E quando você integra essa gaussiana, você tem, então, o fluxo dessa linha de H-alfa. Então, você permite você fazer o mapeamento. Quando você extrai o espectro, você descobre que você precisa, além dessas gaussianas mais estreitas,
para explicar a linha de H-alfa e duas linhas que são de nitrogênio, você, além disso, você precisa dessa linha um pouco mais alargada. O que acontece, então? Essa linha um pouco mais alargada, ela, de uma certa maneira, prova, se ela for real, ela prova que há um buraco negro no centro da galáxia. Tá? Porque seria o gás que está extremamente perto do buraco negro. Tá? E esse gás extremamente perto do buraco negro gira com uma velocidade muito alta, então que vai ter um redshift, um bullshift muito grande. Você acaba espalhando isso aí ao longo desse eixo de luz. Você vai ter um espalhamento forte para o azul e um espalhamento forte para o vermelho. Se vocês quiserem saber mais, muito mais detalhes sobre esse tipo de coisa, a gente tem um especialista lá no filme, tá? O Rodrigo Leme, também que trabalha muito com isso. Okay? Mas, de uma certa maneira, essa linha, ela acaba provando. Só que essa linha também, para você estudar o gás, você tem que subtrair a componente estelar da galáxia. Você não consegue fazer uma análise precisa do gás quando vocês têm a luz das estrelas da galáxia no meio. E essa linha pode ser produzida, de uma certa maneira, pela massificação das estrelas. Então, o que a gente faz? De posse de um cubo de dados, vê que essa linha está mais para o vermelho aqui. Então, se a gente fazer uma imagem que corresponde a essa região, a gente deve esperar algo que fique bem perto da região central da galáxia. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa imagem, tá? E aqui essa imagem, esse gráfico é muito mais útil para mostrar para vocês o que a gente vê, ao invés de mostrar aqui. Porque aqui você vai ver, isso aqui é algo pontiforme, isso aqui é um ponto, tá? Só que você não consegue ver que também você tem emissões mais extensas aqui dentro da sala. Então isso não provaria nada. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um gráfico do fluxo em função da distância para o centro. Okay? Quando você faz essa imagem dessa linha e faz esse perfil radial, que a gente chama, a gente descobre que o perfil radial corresponde ao perfil de uma imagem pontiforme. Se ela fosse uma questão de massificação estelar, ela ia ter esse perfil, que é o perfil das estrelas na mesma região. Então, com isso, a gente prova, de uma maneira bastante conclusiva, que essa galáxia realmente possui um buraco negro supermassivo lá no centro dela, e que esse gás em volta desse buraco negro supermassivo ioniza o gás que está dentro dessa galáxia. Então, a gente prova que existe um núcleo ativo dentro dessa galáxia. Ok? Se a gente tivesse fenda única, provavelmente essa linha aqui, por ela ser bastante forte, já seria suficiente para você mostrar que teria realmente um AGN. Mas em casos onde você não tem algo tão forte assim, esse tipo de análise pode ser bastante importante para você realmente concluir se há ou não um núcleo ativo nessa galáxia. Essa é uma maneira de você provar os núcleos ativos no óptico. Quando você vai para o rádio ou para o raio-x, você também acaba tendo evidências de que o núcleo ativo pode estar presente nessa galáxia. Mas no óptico, essa é uma das condições que realmente prova a existência de um núcleo ativo nessa galáxia. Uma outra galáxia que eu estudei na minha tese de doutorado foi essa aqui no VC380, onde a imagem do Hubble, com toda a sua precisão de resolução espacial, mostra aqui 3 objetos. Mas, mais uma vez, só com as imagens a gente não diz nada. A gente sabe que são pontiformes, tá? São pontos, tem 3 aqui. Mas como saber? Então a gente acaba extraindo o espectro. Então isso aqui é um mapeamento dessa linha de nitrogênio, tá? Com relação ao contínuo estelar.
Então, é a razão do mapa do nitrogênio pelo contínuo estelar. Isso dá um mapa que a gente chama de largura equivalente. E com esse mapa de largura equivalente a gente mostra que tem um objeto mais forte aqui, tá? E provavelmente está associado com esses dois objetos pontiformes aqui. Tá? A gente não tem resolução espacial suficiente para distinguir entre esses dois objetos. Mas a gente tem resolução espacial para distinguir esses dois objetos desse aqui, que a gente consegue enxergar aqui. Quando a gente faz a mesma coisa, esse mapa de largura equivalente com a linha do H-alfa, a gente vê o objeto mais forte aqui no centro, e mais um objeto mais aqui no canto, e aqui nesse outro canto. Então, um objeto que emite alguma coisa mais forte no nitrogênio em relação ao H-alfa, geralmente está associado com processos associados ao núcleo ativo. Então, de uma certa maneira, você pode mostrar. Aqui é uma linha que divide a regiões de formação estelar, tá? De liners, que seriam um dos tipos de AGN, embora os liners possam ser patronizados por outros processos, tá? Ondas de choque, né? Ou mesmo estrelas muito velhas, é capaz de produzir um espectro, onde a razão da linha de nitrogênio por H-alfa vai produzir valores maiores do que você encontra com uma região de formação estelar. Então, o que você faz? Você extrai o espectro de cada uma dessas regiões, tá? E tenta mostrar, tenta interpretar o que está patronizando esses tipos de objetos. Então, algo que tenha um H-alfa muito mais forte, tá? Vai baixar essa razão aqui. Ou seja, vai acabar caindo na região de formação estelar. Assim como esse ponto está muito perto, mas provavelmente está mais associado com formação estelar, onde você possa ter também uma contaminação dessa luz que vem da região mais central. Tá? Então, uma das propostas é que cada um desses pontos seja um núcleo ativo. Tá? Só que a gente não consegue provar eles de vez, porque a gente não encontra aquela componente mais alargada. Tá? Então, se você tivesse a sorte de colocar uma fenda nessa direção, você conseguiria ver tanto esses objetos aqui, como as regiões H2 do lado. Só que com o tubo de dados, a gente acaba encontrando esses objetos e tentando interpretar eles de uma maneira mais precisa. Bom, outra galáxia que a gente estudou também, que é um resultado muito interessante, que a gente utilizando uma técnica estatística, onde a gente consegue extrair toda a informação do cubo de dados de uma maneira bastante eficiente. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa técnica, só a técnica já vai ter um tempo importante para se explicar. Tá? Mas o que essa técnica revelou para a gente sobre essa galáxia? Ela revelou que ela tem um núcleo ativo, tá? Além de um disco de gás. Okay? Só que ela revelou também para a gente algo um pouco deslocado de onde a gente encontrou o núcleo ativo, que exatamente numa direção onde a gente encontra um gás ionizado, mas que não tem uma cinemática tão importante quanto o disco, que é o que a gente chama de cone de ionização. E com essa técnica, que é aplicada bem, de uma certa maneira, com os dados, de uma maneira bastante eficiente, e não daria para se aplicar isso aí, uma técnica de fenda assim, a gente conseguiu montar, então, esse cenário para essa galáxia, onde você tem o tubo AGN, tá? Que está atrás do disco, de uma certa maneira, ou então você tem muita poeira, tá? Então a luz que vem do AGN, que a gente vê diretamente, tá? Ela está mais avermelhada por causa dessa poeira, e a luz espalhada não vai sofrer
tanto quanto esse avermelhamento. A gente vê a luz espalhada exatamente por esse cone de ionização que a gente vê aqui. Então isso, ter um tubo de dados para essa galáxia foi extremamente importante para a gente conseguir montar esse cenário do que acontece na região central dela. E para terminar, vou mostrar um pouco dos resultados de uma das galáxias mais bonitas que tem no universo, que todo mundo gosta de usar como exemplo, que é a galáxia de Sombreiro. Então esse trabalho foi feito pelo Roberto Menezes, que é um dos meus colaboradores aqui também, pós-doc do John Steiner, onde, utilizando a mesma técnica, ele encontrou o disco de gás na região central. Só lembrando para vocês, embora eu esteja mostrando a imagem toda bonita aqui, a gente está analisando só o pixel central dessa imagem, só a região bem central dessa imagem. Então, tendo isso em mente, vamos voltar para o que está acontecendo aqui. A gente detectou também que ela possui um núcleo ativo, tá? E além disso, aí utilizando uma técnica um pouco diferente de extração do que foi utilizado aqui, basicamente fazendo um mapeamento da população estelar junto com a luz que vem realmente do AGN, que a gente chama de vitreous contínuo, ou seja, o contínuo que é emitido realmente pelo AGN, a gente detecta essa luz espalhada nessa região também perpendicular aqui ao disco. Tá. Então, o que a gente fez aqui? A gente extraiu espectros de diferentes regiões da galáxia para tentar ver o que era aquela luz espalhada. Ok? Então, na região central, a gente detecta aquela linha mais alargada. Tá? Na região dos discos, que é a região 4 e 5, a gente vê algo mais estreito, não vê nenhuma evidência da linha larga, o que você espera para realmente um disco. Tá? Então você vê algo mais avermelhado e algo mais azulado. Tá? Obviamente, a olho vocês não vão ver muito aqui, mas quando você faz a análise, você consegue saber para onde isso aí está deslocado. E quando você extrai o espectro das regiões espalhadas, da luz do AGN espalhada pelo gás ionizado, você novamente detecta a linha mais alargada. Então, isso também é super importante mostrar como o cubo de dados acabou ajudando nesse tipo de análise. Tá? O que você faria para detectar luz espalhada utilizando uma feita única é se fazer da polarização da luz espalhada. Então a luz espalhada é polarizada. Então quando você faz uma observação utilizando um Polaroid, por exemplo, você deve detectar luz polarizada nessas regiões. Então é uma previsão que a gente faz baseada nos cubos de dados. Tá? Se alguém apontar algum espectrógrafo de fenda Polaroid, vocês vão conseguir detectar um certo grau de polarização dessa luz, o que confirmaria o que a gente está mostrando aqui para vocês. Então eu quis mostrar mais ou menos algumas das coisas que a gente faz com cubos de dados. Tem muito mais coisas que daria para ficar falando com vocês aqui durante muito tempo. Mas eu quis dar mais uma pincelada de como são feitas as observações, de alguns tipos de análise que a gente faz com cubos de dados. Tá? E para terminar, eu queria deixar esse site aqui para vocês, que é um site que tem tudo e qualquer tipo de informação sobre como são feitos os espectrógrafos de campo integral, que são os instrumentos que resultam nos cubos de dados. Então, está escrito que é um espectrógrafo de campo integral, instrumentos, técnicas de observação, redução de dados, entre muitas outras coisas que acho que dá para vocês extraírem bastante informação interessante sobre cubos de dados. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço a atenção de todo mundo.